Olá! Começa mais um Radar, este podcast aqui de Automotive Business, em que nós acompanhamos e debatemos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Eu sou Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business. Estão na mesa comigo hoje Fernando Miragaia, nosso editor de soluções de conteúdo. Mira, bem-vindo! Oi, Gi, obrigado mais uma vez, no Radar. Obrigado e um abraço a todos os ouvintes e todos os espectadores. Isso aí. E também está com a gente aqui o Marcos Celestino Celesta, nosso gerente de audiência e comunidade. Celesta, como estão as coisas? Tudo caminhando, tudo indo muito bem. Obrigado, Gi, por estar aqui mais uma vez no Radar. E mais uma vez eu trago aqui aos espectadores e às espectadoras e aos ouvintes. E às ouvintes, dica musical. Hoje eu estou aqui com uma camisa do Alex is on Fire. Essa aqui, inclusive, remete ao álbum de estreia da banda, o álbum homônimo. Excepcional grupo de pós-hardcore, recomendo a todos. Não, vale o merchan aqui, que quem não segue Marcos Celestino no Instagram pode seguir para ter várias dicas de bandas. Sim. Arroba MV Celestino. Há um pequeno acervo de discos de vinil em minha residência, minha humilde residência. E quem quiser me seguir pode acompanhar lá as minhas publicações acerca desse maravilhoso mundo dos LPs. É bom que a gente fica conhecendo bandas que a gente nunca ouviu falar na vida. Exato. Sempre assim, um posto de cultura musical. Exatamente. Muito bom, mas voltando aqui pro tema, meninos, vamos manter uma mínima ordem aqui na nossa conversa. Bom, já a clássica dica musical do Celesta. E o tema da nossa conversa hoje são as grandes tendências do setor automotivo e da mobilidade aqui no Brasil. E a gente vai falar um pouco disso depois da vinheta. Bom, e a gente puxou esse tema das tendências para o setor automotivo e da mobilidade porque nos últimos dias nós tivemos uma imersão literalmente nesses assuntos, nas tendências do setor. Contando para a nossa audiência, nós promovemos 6 imersões de aquecimento, de esquenta aí para o ABX 23. Nosso super evento, que todo mundo que está nos ouvindo, nos acompanhando, precisa estar lá com a gente, dia 20 de setembro. Então, já fica o convite para que vocês se inscrevam aí, abx23.com.br. E de aquecimento para esse grande evento, que é o encontro, a reunião do ecossistema automotivo e da mobilidade, nós fizemos 6 sessões com 100 lideranças, super lideranças e especialistas do nosso ecossistema para entender quais são as grandes tendências e construir um relatório que nós vamos apresentar no ABX 23. Então, você que vai no ABX vai ter a chance de conhecer o relatório, as conclusões em primeira mão. Mas aqui a gente está começando a trabalhar nesses assuntos e nós já vamos mergulhar um pouquinho, nas tendências, gente. Isso aí, Gia. Bom, acho que fizemos 6 rodadas, né? Foi super interessante, aquela coisa de co-criar, colocar os executivos, executivas, todo mundo ali para tirar o paletó e pôr a mão na massa e compartilhar o que está vivendo, o que tem acompanhado de tendência, que pulso tem sentido do mercado. E acho que a coisa mais óbvia que permeou todas as sessões que nós fizemos foi a descarbonização. Exato. A gente fez uma provocação, com os executivos, A gente deu uma provocada qual a grande tendência do setor, e qual o grande desafio para a sua empresa nesse futuro tão breve, Como brincou o nosso mestre de cerimônias lá, é amanhã, Então, nessa provocação, a descarbonização, claro, foi o tema que permeou todo. Acho que só uma mesa redonda que não foi o primeiro, só uma, mas as outras 6 rodadas ali praticamente falaram sobre descarbonização e os caminhos, principalmente os caminhos. O que achei interessante é que como a gente dividiu só para explicar para o ouvinte, que cada dia e cada sessão das imersões tinha um público de executivos específicos, de cada segmento específico. Tinha frutista,
Tinha montadora, tinha tecnologia, mobilidade, exato. caminhões, Então, né, como os caminhos para descarbonização tinham diferenças muito interessantes e pontuais nesse sentido. Mas claro que todos passavam por carro elétrico e principalmente a infraestrutura de carga elétrica. Não sei se vocês perceberam isso, mas todo o ecossistema que o carro elétrico vai implicar. Exato. Isso acho que só para a gente contextualizar um pouquinho mais também, né, a quem está nos ouvindo e nos assistindo, a gente usou uma metodologia, né, conduzida, né, pelo nosso MC, no caso, que é o Walter Piracciani, né, que é da consultoria Piracciani, de World Café, né, que no caso nada mais é do que realmente, como você falou, Neji, uma cocriação e muito similar a... Ele usou até um case interessante. É muito similar a uma mesa de bar, né? De você sentar, conversar e chegar ali a um consenso ou a obter um insight interessante e também chegar a alguma grande ideia, como, por exemplo, o EcoSport, né? Que foi desenhado no guardanapo, né? O projeto Amazon, enfim. Então, acho que partindo daí, só para a gente contextualizar a quem está nos assistindo, nos ouvindo, de fato, acho que o drive realmente foi a eletrificação. E o grande desafio, né, em cima dessa questão de eletrificação é como você construir uma infraestrutura a curto, médio prazo nesse país, que é um país de dimensões continentais e aí também, não sei se vocês notaram também, justamente por isso, em algumas conversas, né, não somente os elétricos serão uma solução, uma tendência, justamente por conta da extensão do nosso país, do nosso território, outras tecnologias também serão tendências aqui no país, né? Isso também foi um debate, uma bola muito levantada nas mesas, né? Como tendência. Foi falaram muito bateu-se muito na tecla do híbrido flex, né? Exato. Falou-se muito em hidrogênio, em especial hidrogênio verde. Para pesados, inclusive. Para veículos pesados, que é uma coisa que a gente já vê uma preocupação. E só pegando o gancho aí no que você falou, essa questão dessa preparação do terreno, né? Meio que seguiu o discurso que a gente ouve muito as montadoras e a própria Anfávia falar, que a gente não vai ter um tiro de bala de prata, né? Vão ter vários modais, várias opções de eletrificação, vários caminhos para essa eletrificação e para essa descarbonização, mas especialmente a preocupação de muitos ali com o background, né? o atrás, né? O que vem atrás. Né? Não, beleza, eu vou lançar o carro elétrico, mas e aí? Eu vou lançar um ônibus elétrico, eu tenho uma garagem, eu tenho uma linha, né? Eu tenho uma concessão que eu opero 100 ônibus e 10 linhas, como é que eu vou carregar esses caras? Sim. Né? Isso é frota, né? Completamente. Né? Teve algumas coisas, né? Só colocando alguns highlights, né? Das discussões que surgiram lá. Foi muito interessante ver. A gente reuniu um dos grupos, uma das imersões foi com um grupo de energia, a gente chamou, energia e insumos. E aí a gente reunia aí tanto o pessoal da recarga elétrica, da energia elétrica, quanto de combustíveis, biocombustíveis. E foi muito interessante que talvez tenha sido a imersão mais acalorada, assim, né? Porque as mesas, algumas tiveram rachas, assim, interessantes de... Não, mas é o etanol. Não, mas a eletrificação que seja combinada ao etanol é um caminho necessário para o futuro e tudo mais. E aí foi curioso que surgiu, na hora das conclusões, a questão do sincretismo energético, né? Achei ótima essa palavra. Foi muito bom esse termo, né? Que é de usar aí... claro, isso, seja feita a ressalva, não nasceu ali. Alguém trouxe, alguém que citou, que viu, que se inspirou, mas é muito interessante, né, de usar essa coisa tão brasileira, que a gente tem o sincretismo religioso e tudo mais, na parte tecnológica também, né? Sim. Porque, no fundo, é o que a gente tem visto de caminho das empresas. E foi legal também, né? Justamente nesse debate que foi mais acalorado, né? Uma coisa que foi muito discutida foi como resolver também problemas acerca de distribuição, né? E aí, porque assim, é uma discussão que você tem que ter com as empresas e é uma discussão que você tem que ter com o poder público também,
né? Então, foi algo que se mostrou ali justamente o ponto, acho que o ponto mais interessante de divergência. Porque hoje você não consegue sustentar, beleza, tudo bem. Foi um exemplo utilizado à mesa na imersão. Tá tudo bem, eu tenho uma frota de 15, 20, 30 ônibus, eu tenho um apagão na cidade, que é algo recorrente, que acaba acontecendo de forma recorrente no nosso país. Como é que a gente faz? Né? Lembraram muito dessa questão da distribuição de energia, que geração de energia, o Brasil tá ok, o problema é a distribuição, fazer essa, né? Você tem que construir uma infraestrutura de linhas de transmissão para fazer essa energia chegar em todos os lugares, até numa cidade mais distante, que precisa ter uma frota de ônibus urbanos para atender a população. E foi legal que lá, como tinha muitas empresas bem diversas assim também desse nosso ecossistema, foi legal que logo se apresentou, e aí, um projeto que apresentaram na mesa que eu estava, que a gente já tem inclusive um projeto de garagem para ônibus, para armazenamento de energia, também proveniente de painel solar, para suprir emergencialmente em caso de apagão. Então, foi legal também que as soluções foram aparecendo ali, soluções às vezes que a gente não conhecia de alguns projetos, né? Ou que conhecia muito pouco, e ali já se apresentaram e já criou-se também uma conversa entre um frotista e a empresa, essa startup de tecnologia de geração de energia. Eu achei bem interessante isso também, que as soluções vão aparecendo. Por isso que esse tipo de imersão é muito legal, realmente. Demais. É interessante porque as tendências mais óbvias são aquelas que a gente tem visto muito no segmento, conversando, entrevistando as pessoas e tudo mais. Mas quando a gente mergulha, né, em todas as anotações que a gente fez, que é o trabalho que a gente faz para construir o relatório, é interessante como vem ali uma pequena ideia aqui, outra pequena ideia ali, né? Sugestões, respostas. Então, é uma jornada muito legal. Sim. Uma coisa, um pouco na esteira da descarbonização, da eletrificação, é a tendência de sustentabilidade de forma geral e de economia circular, que também apareceu bastante, né? Da mobilidade como um serviço. Também. Também, que foi muito levantado também durante essas conversas. Car as Service, né? Falaram muito isso em todas as mesas redondas, de como o carro ele vai ser só ele vai ser uma plataforma de serviços, né? De transformar o bem em serviço. Eles falaram muito sobre isso. Exatamente. E nessa pegada de mobilidade, né, o carro como um player, não um player, mas um agente dentro dessa cadeia de mobilidade muito importante, que, claro, tem que amadurecer muito. A gente vive num país que tem um problema de modais de transporte público, principalmente muito deficitário. Que é uma bola que foi levantada também. Exatamente, a gente vai chegar lá, sem querer dar spoiler, mas essa questão do carro como não bem, que a gente já observa há muito tempo, né? Mas isso foi muito constante em todas as mesas, de que o carro não vai ser um bem. É claro que a gente sempre fala isso muito em grandes centros, né? Principalmente eixo Rio, São Paulo, BH, Curitiba, Porto Alegre, né? Quando a gente vai para regiões mais remotas, isso ainda não é uma realidade, vai demorar. Assim, eu que brinco um pouquinho, a gente vive numa bolha, mas é uma bolha que a gente tem que considerar, porque é a bolha que vai impulsionar o resto dos outros ecossistemas Brasil afora. Mas eu achei interessante realmente essa coisa do carro sempre ser colocado, esquece a propriedade. Essa geração não quer saber, né? Não quer o carro, não quer um carro, ela quer usar o carro. Sim, né? Que é o acesso. Que é o acesso. E o carro tem que ser um ambiente que ele vá poder usufruir de outros serviços. Sim, então, um carro conectado. Um carro conectado. A conectividade foi uma buzzword também que surgiu de maneira frequente também nas conversas, né? Exato. Conectividade, um carro onde você possa... isso acabou surgindo, né, em algumas conversas. Um carro no qual você tá ali como um passageiro, né? Você está no habitáculo e você tem ali uma tela, enfim, na qual você possa comprar algum tipo de serviço, adquirir algum tipo de serviço, você ter alguma coisa ali referente à gamificação, a você poder ter uma distração ali, jogar algum tipo de game, Sim. ou você assistir a algum tipo de programa, de filme e afins. De fato, você ter ali um local, trabalhar também dentro do automóvel,
né? Você ter uma facilitação. Sim. E aí a gente entra também numa questão que foi muito debatida como desafio, que é a nossa rede hoje, né? Para a gente ter esse tipo de conectividade, a gente precisa de uma rede 5G, 6G já está chegando robusta, aí. Robusta, né? Sim. Esse é um desafio, infraestrutura em geral, né? Surge como... Que se assemelha ao da questão da energia, né? Exatamente. Também, né? A gente vai para esse mesmo problema. E até, pensando em energia, num problema mais básico, que também apareceu na conversa, que é a questão do etanol, dos biocombustíveis, que isso já está presente no país, então é uma solução que está aí, temos que usar, porque é baixo carbono e tal. Porém... tem regiões do Brasil onde não tem etanol na bomba de combustível, né? Então, tudo assim se interliga de certa forma em alguns pontos. Um aspecto que foi bem relevante, até pensando por um lado de soluções, né? Gostaria de puxar aqui dois pontinhos para a gente tratar, mas um deles como as concessionárias, num cenário de mobilidade como serviço, a gente teve uma imersão específica de concessionárias. Então, nós entramos naquela discussão de o que é uma concessionária quando a gente tem uma presença muito maior de os serviços de mobilidade, não de propriedade do carro. Então, esse é um ponto que jogo aqui para a gente conversar. E outro é de oportunidades de mercado com essa questão de logística reversa, de economia circular, né? Que a gente tem falado muito de logística reversa, da questão de reciclagem. Quando a gente fala de carro elétrico ou eletrificado, a questão da bateria é muito... Mas a gente tem uma frota de 40 milhões de veículos em circulação no Brasil que... não era uma preocupação tão presente. Meu Deus, você vai comprar o carro, mas e a logística reversa de 1,5 tonelada que você vai demandar aí? Então, tudo isso começa a surgir também como oportunidades de negócio, né? Sim. E aí a gente pode abrir novas frentes, novos mercados, precisa mapear tudo isso. Enfim, joguei aí na roda, gente. Esses 2 pontos das concessionárias. Eu vou deixar o Celeste primeiro, porque ele já abriu o bloquinho lá com os garranchos dele. Já, meus garranchos estão Vai aqui. achando a página Meus certa. garranchos estão aqui, ó. Acho que uma coisa interessante que, assim, eu na minha bolha já achava que o setor já havia adotado tal como tendência, né? Mas foi muito debatido, não sei se... nas mesas aí, pessoal, assim, cada um de nós ficamos, né, em uma mesa. O Paulo Braga, né, fundador da Automotive Business, também participou, estava em uma das mesas. E isso na minha mesa foi muito discutido na imersão de dealers, que é a questão do omnichannel como tendência. Na minha cabeça eu já achava que era uma tendência na minha pequena bolha. Mas foi trazido que assim, as concessionárias ainda têm alguma dificuldade para trabalhar esses canais distintos, essa questão offline e online, como você trabalhar, por exemplo, alguém citou, como você trabalhar uma estratégia de inbound marketing, por exemplo, para você captar leads qualificados, para você converter melhor, de forma mais interessante para sua revenda. Então, isso eu achei bem interessante e uma tendência que tem como desafio de se encontrar uma dose certa também. Sim, né? E é curioso, né? Porque parece que é um passo tão mais básico. A gente está falando assim de um cenário de muita ruptura, né? De uma mudança na propulsão, mudança na forma como as pessoas se relacionam com os veículos. E aí é uma coisa assim, é muito pé no chão e uma questão que não está resolvida, né? Interessante. Não sei se isso também apareceu assim para vocês. Sim, apareceu. Mas apareceu também a mudança, uma preocupação que eu vi dos dealers foi em relação a realmente mudar um pouquinho a cabeça do vendedor também e da própria loja. Educar o vendedor, isso também apareceu exatamente. Muito. E você citou uma questão interessante de converter leads, né? E hoje tem tantas ferramentas para as lojas, não só concessionárias, aí eu coloco também as lojas de seminovos e carros novos, que é a questão de saber usar essas ferramentas digitais. Muitas usam erradamente. Eu converso isso muito com
Já conversei isso muito com um consultor, pessoal que dá consultoria para revendedores, e eles falam que os vendedores ainda estão esperando. Essa frase eu achei sensacional. O vendedor ainda está esperando o cliente na loja. E esse cliente ele não vai entrar, mas quando ele entrar, ele vai entrar decidido. Então, é outra realidade. E a gente já vai ter um outro cliente, que é o cliente que vai entrar decidido para um carro ou híbrido ou elétrico. E para esse cara é outro tratamento. E aí vai ter o outro. É o cara que vai entrar na concessionária para alugar um carro, para assinar um carro ou para pegar um carro compartilhado, que eu vejo no futuro muitas concessionárias sendo pontos de compartilhamento de carros. Assim, não sei se eu estou viajando, posso estar, mas eu já ouvi de outras especialistas essa tendência e eu acredito também que é uma tendência. Mas essa mudança do perfil do vendedor e do perfil da mentalidade de gestão da loja também é muito importante. Você tem que se preparar, não adianta. Sim. Essa cultura de aprendizagem realmente foi muito trazida, né, nas discussões. Outro ponto também que foi muito interessante, que eu achei aqui nos meus garranchos, que foi bastante discutido também nessa seara de dealers, foi a questão, por exemplo, partindo-se da eletrificação, você tem que capacitar, não somente, né, educar, mas você tem que capacitar tecnicamente profissionais. Hoje você tem isso realmente não foi só na imersão de dealers, né? Isso se deu em outras imersões também. Não existem atualmente profissionais suficientemente... na verdade, um número, né? Não existe quórum hoje de profissionais capazes de atuar, por exemplo, numa manutenção de veículo 100% elétrico. Né? As concessionárias também carecem de pontos de recarga, né? Embora você sempre tenha uma montadora ou outra falando, não, nós estamos instalando postos de recarga rápidas aqui nas nossas revendas. Todavia, isso ainda também é um desafio. Né? Então, essa questão de capacitação técnica e essa questão de você manter também o consumidor na sua loja por meio de uma estação de recarga rápida também foi encarado como um desafio, né, em cima da tendência da eletrificação. O pós-venda realmente é um ponto, e é um ponto interessante que tem, porque as pessoas falam, claro, o carro elétrico tem uma manutenção mais simples, entre aspas, mas ali ele continua tendo suspensão, freio e todos os componentes que exigem isso, inclusive lubrificantes e demais itens, né? Sim. Então as pessoas meio que confundem isso e realmente você precisa dessa mão de obra qualificada, né? Se um técnico for querer meter uma chave de fenda numa célula de bateria, ele vai virar cinza, né? Porque já era. Porque a descarga elétrica é um negócio absurdo. Então você ainda tem esse cuidado. E a gente tem que pensar que você tem que criar uma mão de obra qualificada também para as oficinas, para a sustentabilidade de uma outra cadeia que é muito importante, que são as oficinas independentes. Nossa, aí né? é um... É um outro... uma encrenca. É uma encrenca, mas assim, você... porque vai ter uma hora que, por mais que você tenha 8 anos lá de garantia de bateria, e se você der 5 anos de garantia para o seu carro, o cara vai querer ter a liberdade de levar no mecânico dele. Só que esse mecânico tem que estar preparado. Exato. É até uma questão de proteção do livre mercado, né? Sim. Porque tem isso, cada vez mais. E essa é uma outra discussão, não vamos nos aprofundar, mas assim, que é aquilo, né? Do direito à reparação, que deveria ser do consumidor, do dono do carro, tal. E muitas empresas, fabricantes de veículos, têm cercado os dados que são necessários à reparação do veículo, dados eletrônicos e tudo mais. E aí, no caso do carro elétrico, nós entramos num outro nível, porque entra uma questão até de segurança. Porque se você faz uma oficina, não tem nada a ver com a montadora, não tem nada a ver com a marca, mas é direito do consumidor ir. E aí o mecânico vai correr um risco ou de fazer, no melhor cenário, um conserto errado, mas isso pode pôr em risco a segurança do profissional e a segurança do proprietário. Então, é uma doideira isso aí, para tratarmos, né? Essa é uma preocupação, inclusive, só rapidamente, se me permite, Gi, claro. Que eu notei muito na última edição da Automecânica que eu fui no ano passado, uma preocupação muito grande dessa cadeia, né? De realmente trazer essa questão de capacitação técnica
para toda essa rede, para todo esse grupo que está ali não à margem, mas trabalha de forma independente. Né? Você tem que criar um aftermarket. Né? Exato. Porque o carro elétrico é muito recente. Os primeiros carros elétricos, agora que vão virar carros elétricos que o dono... bateria... E quando a gente diz também 8 anos de bateria, não é que a bateria para de funcionar, é que ela não tem mais a capacidade total de armazenamento que ela tinha. Mas, enfim, os primeiros carros usados no Brasil, então, é mais... Nossa, né? Ainda vai chegar essa primeira leva de carros usados elétricos. E um desafio é como reciclar também. Exatamente. Que foi muito levantado Voltamos também. a reciclar. Economia circular. Mas, gente, o papo é circular. O papo também é circular. Um ponto que eu gostaria só de anotar aqui, né? Sobre essa questão da capacitação, das concessionárias e tudo mais, um case que é muito legal, que está circulando aí no mercado, tem se falado muito, mas que a executiva estava lá com a gente em uma das imersões, foi a Milene Cipas, da R-Point, que inaugurou recentemente aí a primeira concessionária com 100% de mão de obra feminina, que é da R-Point, uma concessionária Renault. Um trabalho muito legal que ela conduziu como diretora da concessionária, em parceria com a Renault. E aí foi muito interessante, porque lá ela compartilhou todo o trabalho que ela teve, que nesse caso é porque ela queria ter esse viés de diversidade, essa política afirmativa de só ter mulheres na concessionária, mas também pode se aplicar muita coisa, que é aceitar que ela precisou fazer um investimento muito maior para recrutar profissionais. Então, ela treinou 6 meses, ela, né, para formar as mecânicas que ela queria, porque ela, de fato, não estava pronta no mercado. E aí, acho que a gente entra nesse aspecto, né? Com as novas tecnologias, vai ser muito mais difícil achar profissional pronto no mercado. Sim, é um trabalho realmente de formiguinha aí. Bom, queria mudar de assunto um pouco para a gente ir fechando nossa conversa. Que a conversa vai se abrindo, né? A gente precisa ficar Esse é um perigo, esse é um perigo. Mas um aspecto que também permeou todas as discussões e tudo que a gente falou aqui até, que é a questão da regulamentação, né? Tudo encosta aí. Então, toda hora, aí eu vou aqui trazer uma análise muito pessoal, que é... Eu acho que é uma tendência dos profissionais do setor, do nosso setor automotivo, da mobilidade, sempre jogar para fora. Teve muita mesa que eu mediei. Bom, gente, vamos pensar em solução. O governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo. Não, mas solução agora, hoje. O que podemos fazer como setor, como empresas, como especialistas, profissionais? E aí tentava trazer o papo para a terra, né? Mas, então, eu acho que tem essa tendência, por ser um setor, né, industrial, tal, de esperar muita coisa do governo, mas, no outro lado, fazendo justiça, de fato, tem muita coisa que depende de regulamentação. Então, tudo esbarrava nisso, né? Você ia falar de sustentabilidade, descarbonização, infraestrutura, concessionárias, também tem a Lei Ferrari, enfim, tudo vai para esse lugar, né? O que a gente pode trazer sobre isso? Por favor. Daí eu trazendo Celeste, também, mais uma vez com sua anotação em dia. Trazendo também aí uma visão também pessoal, realmente, assim, o jogo do empurra funciona de tal maneira muito, muito interessante. Que só desculpa te interromper, claro, à vontade. Que esse jogo de empurra não é só aqui no Brasil, não. Na Europa, isso na Europa também acontece. Empurra pior ainda, né? Nossa, na Europa tá bom de assistir. Na Europa tá divertido. Como não é com a gente? E ele só tem o carro elétrico de caminho para descarbonizar, supostamente, então tá excelente. Na Europa, nos Estados Unidos, né, que é lá dos Estados Unidos ainda, cada estado da federação tem sua regulação. Tá bem divertido também, porque a gente tá olhando de fora, né? Tá tranquilo. Mas, realmente, esse jogo de empurra aconteceu de forma latente. Eu tentava também trazer, que nem você, assim, né? Principalmente, e aí tentava trazer um pouquinho devagar. Não, mas vocês não acham que a gente poderia trabalhar PPPs, por exemplo, parcerias público-privadas, nas quais as empresas também apresentassem soluções e trabalhassem de maneira, de forma sinérgica com o governo, para você construir uma solução à frente, para enfrentar esses desafios que estão sendo colocados aqui à mesa? Não. Na escala piramidal, o governo sempre estava ali
acima, não que de fato o governo não esteja, né? Não precisa, nesse ponto concordamos, né, não precisa acompanhar, mas acho que assim, não dá para você jogar a responsabilidade toda em cima do governo. E aí todos falavam assim, não, a gente não consegue construir essa sinergia com o governo, porque aqui no Brasil você tem de 4 em 4 anos N questões e tópicos diferentes, as coisas mudam, você monta um business plan e ele cai por terra. Entretanto, aí você tem que levar em consideração, que eu tentava colocar ali também na discussão, que você tem que montar uma coisa, estruturar a coisa de forma com que ela não derreta em 4 anos. E para isso você precisa das empresas junto com o governo para você construir esse tipo de política. Né? Senão a gente não vai para frente. Se me permitem, sem querer defender o setor ou as empresas, olha e sem querer defender o governo ou atacar o governo. Não. Polêmica. Eu acho que há realmente meio que vamos sentar e esperar o governo fazer, e não é assim. Mas eu compreendo um pouco o receio de querer arriscar, né? Porque a gente está falando de investimento muito forte, né? Sem uma previsibilidade, que é a palavra que todo mundo usou lá também, né? Não falta previsibilidade. E eu acredito, realmente a gente precisa de um plano, o governo precisa sinalizar, gente, vai ser isso e não vai mudar, entendeu? E aí os governantes também, cabe essa responsabilidade. Porém, também não dá para ficar parado esperando, né, seja qual governo for, tomar uma decisão, seja para eletrificação, seja para o que vai fazer com as baterias, seja o que vai fazer de infraestrutura elétrica. Acho que tem que caminhar junto. E eu acho que falta uma união de todo o ecossistema automotivo. Não adianta cada um querer puxar, né, pegar a rua da direita, o outro pegar a rua da esquerda e o outro ir pelo centro, na pista do centro, pelo paralelepípedo, que aí realmente vai conseguir. E a gente vê muito pouca união. Sim. Quando é essa hora de regulação, de sentar e governo, o que a gente pode fazer? Pega o sistemista também, né? Porque você tem que pensar na cadeia toda. Exato. Vamos lá, faz um pacotão junto, que eu acho que aí vai dar certo. Não adianta, só que eu acho que essa união não existe. E pegando por aí, esse termo foi aplicado nas imersões e de maneira muito, muito interessante. Agora eu não me recordo, infelizmente, quem trouxe, mas a gente vai trazer no relatório, né? As pessoas vão estar lá, os nomes dos colaboradores, né? De quem criou esse relatório, de criar-se um sandbox, de aplicar-se um sandbox regulatório, que isso já acontece em outros setores, né? Todavia, no nosso setor, isso ainda não, no nosso ecossistema, isso ainda não ocorre. E foi uma sugestão que foi dada, uma ponderação que foi feita, uma sugestão para enfrentar esse desafio. Você pode ali testar determinados projetos, determinadas soluções de forma mais, vamos dizer assim, homogênea. Não homogênea não, vamos lá. De forma com que você navegue em mares mais calmos, mais tranquilos. Não tão verticalizado. Não tão verticalizado. Isso eu achei muito interessante, essa questão do sandbox regulatório. Porque aí você traz, por exemplo, sistemistas, você traz outras figuras que aí agora eu posso usar, que ficam à margem dessas discussões, para dentro de uma coisa que é de suma importância para esse grupo também, para esses segmentos também, né? Sim. Exatamente. Uma coisa interessante é que, acompanhando até... Mira, estou com você nesse meia-culpa, né? Estamos juntos também. Concordo. Mas eu estava falando dessa questão, né? Que tem uma tendência do setor em esperar muito e tal. Mas é curioso, porque nós conseguimos reunir lá 100 lideranças, pessoas muito de alta gestão. Então, tivemos presidentes, vice-presidentes de empresas, algumas pessoas, executivas de diretoria, enfim, né? Mas um nível muito alto que eu acho que também tem essa alta responsabilidade, né? De fechar o resultado, de entregar ali, às vezes de responder a matriz. E, de fato, as questões regulatórias são muito complicadas. Como a gente falou muito bem, não só no Brasil, mas pelo fato do Brasil
ter questões peculiares, né? O etanol, né? Uma série de coisas aí. Sim. E aí eu fico imaginando quão difícil é você se alinhar com a matriz, com visões internacionais. É, de fato, muito complicado. Desafio mesmo. Então, faz sentido. Bom, gente, mas eu acho que a gente precisa encerrar, porque esse é só o spoiler, né? Do nosso relatório. Exatamente, não vamos entregar tudo, né? Exato. O ouro vem no dia 20 de setembro, no ABX23, Automotive Business Experience. Então, vamos deixar no ar. E também fica o nosso trabalho aí de digerir a quantidade de informações que a gente recebeu em 6 sessões. Sim. Com essa galera que está com a mão na massa, que são pessoas assim... Insight de altíssimo nível, né? Altíssimo nível. Maravilhoso. Então, também é uma baita responsabilidade aqui pra gente. Então, fica o nosso compromisso de trabalhar com muita dedicação em um relatório sensacional para o mercado, que vai estar disponível para nossa audiência, e de apresentar tudo isso em primeira mão no ABX23. Lembrando que também, fazendo convite para você... o caro ouvinte ou cara ouvinte pode ler também um pouquinho sobre as imersões, né, no nosso site da Automotive Business, e além de se inscrever, e também a reportagem sobre a concessionária da Renault exclusiva de mulheres está lá no nosso site, né? Verdade. É sempre bom a gente... e tem mais uma reportagem também que a gente puxou aqui, aquela questão do etanol, né? A questão da distribuição, que é uma reportagem do nosso especial de 20 anos de Flex, que inclusive ganhou um prêmio da EA, né? Do nosso co-host aqui nosso co-host, que hoje está Radar. Ausente, infelizmente. O Bruno de Oliveira. Vale o destaque, estamos todos orgulhosos dele ter sido premiado. Que é a matéria do Bruno dissecando, né, alguns motivos pelos quais o etanol não chega na bomba, né? Exato, sensacional, né? Porque o consumidor brasileiro não usa mais o etanol, porque é muito bom, tem um impacto no ciclo de carbono muito menor, mas no fim das contas, por mais que se venda veículos flex, isso não quer dizer que a gente use mais etanol. Então também fica aí essa matéria, a gente linka na nossa notícia aqui sobre o podcast. E é isso, né, gente? É isso, spoiler dado, né? Spoiler dado. Bom, valeu, Celesta, prazer estar aqui com você nesse papo. Obrigado, Gi, sempre muito bom estar aqui com vocês, e um abraço aí a todas e todas que estão nos escutando e a todas e todas que estão nos assistindo. E Mira, também com dor no coração me despeço, porque você vai voltar para o Rio depois dessa gravação. Já tô com saudade, obrigada. Não, obrigado você, Gi, pelo convite, adoro participar sempre do Radar. Podcast é um negócio que a gente curte muito, né? E também agradeço a todas as ouvintes e todos os ouvintes. Ficou o convite também para o próximo Radar e para a próxima dica musical do Celesta. Próxima dica. Sim, olha, a pressão vai aumentando. Olha só. A pressão e o peso também. Eu tô acompanhando minha evolução, né, gradativa. Não, para. No processo de engorda conforme os radares vão... A gente só fica mais bonitos a cada edição. Exato. E eu espero que a audiência nos apoie nessa, sem esse hate. A cutis melhora. A cutis melhora, tudo melhora. Né, gente? Exatamente, isso aí. Muito bom. Queridos, obrigada. Obrigada, nossa audiência, pessoal. Um grande abraço, um grande beijo. Espero vocês no próximo Radar. Até lá.